Senhor Jesus, querido amigo, mestre amado, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos em vosso nome, neste ambiente que tem nos acolhido, rogamos, Senhor, a permissão para que seus mensageiros aqui possam estar, atuando em favor de todos nós, não somente no plano físico, mas aos corações que aqui se encontram e muitos que se vinculam ao nosso coração. O amparo desses abnegados irmãos que em vosso nome semeiam fraternidade, semeiam, Senhor, solidariedade, caridade, amor. Que a vossa paz, Jesus, nos envolva, que possamos neste momento não somente sentir essa paz, mas direcionar todas essas energias aos nossos lares, aos corações que conosco caminham na atual existência dentro dos lares e em todas as atividades que desenvolvemos no dia a dia. Que a tua paz, Senhor, envolva a humanidade. Rogando, então, o início de nossas atividades, para que possamos absorver o conteúdo de hoje com muito carinho e levarmos essas reflexões conosco, no propósito firme de buscarmos a renovação. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim o seja. Então, hoje nós vamos fazer o término da obra Justiça Divina. Obra essa proposta pela espiritualidade, com o objetivo de nós estudarmos a quarta obra da codificação espírita, que é Céu e Inferno. Faltou este capítulo, Céu e Inferno, que é o título da lição, que está estudando a obra Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, através da mediunidade de Chico Xavier e toda a obra ditada pelo Espírito Emmanuel, esse companheiro que agraciou-nos com inúmeras obras pela mediunidade de Chico e que nós temos a oportunidade hoje de, com ele, estudar as obras da codificação. Porque a partir da semana que vem, primeiro domingo de março, nós vamos iniciar um outro livro, que já foi talvez aqui comentado, que é o livro Religião dos Espíritos. Esse livro já foi estudado em nossa casa já há um bom tempo e será de grande valia e importância retomarmos essa obra, porque ele vai nos falar acerca da primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Então, já fica aí o convite, a sugestão, para que as pessoas possam ter essa obra em mãos. Temos a biblioteca. Ah, Adelano, lá na biblioteca não tem. Conversa com as meninas, elas solicitam. Você terá a comodidade de fazer o pedido e, na outra semana, pegar a obra, sem ter que ir ao centro ou alguma outra livraria espírita, porque o preço é o mesmo, ok? Então fica aí o convite. É importante termos as obras. Por quê? Para seguirmos. Ah, Adelano, eu estou vindo à casa pela primeira vez.
Pela primeira vez eu estou conhecendo essa obra. Eu queria tê-la, mas foi estudada. Então, como vocês podem estar vendo, nós fazemos as gravações dos estudos e toda essa obra Céu e Inferno, desde o seu início até o último capítulo, está disponibilizada no canal do Lafran no YouTube. É só acessar, se inscrever, dar o seu joinha e bons estudos. Seguir a obra capítulo a capítulo. Bom, recado dado, vamos então procurarmos entender aquilo que Emmanuel chama-nos a atenção acerca céu e inferno. É o título da lição. E essa lição estará estudando a primeira parte da obra Céu e Inferno, dentro do capítulo 7, que está falando justamente das penas eternas, dentro de um código penal de vida futura, proposto pela espiritualidade e que possui ao todo esse código 33 artigos. E foi lido o artigo de número 5 na reunião pública que aconteceu na noite do dia 22 de setembro de 1961. Então o grupo leu aquilo que está na obra Céu e Inferno, fizeram um diálogo, uma interpretação e no final Emmanuel ditava-nos a mensagem. Mas nós vamos ler primeiro a mensagem de Emmanuel, que ele diz assim: em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno. Então, ele já define o céu dentro daquela percepção que nós hoje o temos. Céu, prêmio. Inferno, castigo. Suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa, abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais. Então ele vai trazer uma analogia. E dentro dessa analogia é interessante, ele vai colocar a figura do pai justo, amoroso, lembrando Jesus. Porque quando Jesus faz referência a Deus, ele define como pai. Foi a primeira vez em nossa humanidade que alguém passou a utilizar a compreensão de Deus na expressão de um pai. Com qual objetivo Jesus fez isso? Para nos mostrar que Deus não está distante como se supunha. Ele está presente, como aquele pai de família que vai justamente, através do seu trabalho, suprir as necessidades da família para que essa família se desenvolva, cresça, prospere. Então Jesus traz a imagem de Deus como Pai e essa ideia revolucionou a nossa humanidade. Parece algo tão simples, mas se nós retornarmos à época do Cristo, a compreensão, o entendimento, a percepção das pessoas acerca de Deus eram completamente diferentes daquilo que nós estamos hoje trabalhando. É preciso considerar que houve um progresso, amadurecimento da nossa sensibilidade, da nossa própria inteligência, da nossa própria moralidade. E aí ele vai dizer assim: o genitor compassivo e reto concede aos filhos
em regime de gratuidade, todos os recursos da fazenda divina. Aí ele está comparando justamente com Deus. A vestimenta do corpo, a energia vital, a terra fecunda, o ar nutriente, a defesa do monte, o refúgio do vale, as águas circulantes, as fontes suspensas, a submissão dos vários reinos da natureza, a organização da família, os fundamentos do lar, a proteção das leis, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição, os valores da experiência, a possibilidade de servir. Tudo isso, relacionado por Emmanuel, são recursos dos quais Deus, como Pai, nessa analogia de Emmanuel, dotou-nos. E aí ele continua. Os filhos recebem tudo isso mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum. E o Pai apenas lhes pede para que se aprimorem, pelo dever nobremente cumprido, e se consagrem ao bem de todos, por meio do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nessa imagem simples, embora encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas, fácil assim perceber que, com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos. E o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então ele fecha a lição justamente falando-nos que o céu começa dentro de cada um de nós. E o inferno terá justamente o tamanho proporcional à nossa rebeldia. Então o que Emmanuel está nos chamando a atenção? Que este céu externo e que este inferno externo, que a teologia foi construindo ao longo dos séculos, tendo como base, obviamente, esses ensinamentos trazidos pelo Cristo, pelos apóstolos, pelos discípulos. E anteriormente ao Cristo, nós temos o Antigo Testamento, através da lei recebida por Moisés, todos os profetas e todos os livros que ali se encontram. Essa construção que nós personificamos justamente céu, prêmio, inferno, castigo. Aí Emmanuel veio trazer uma outra ideia, que o céu, que é este prêmio, ele inicia primeiramente em nós. Ele será construído dentro de nós. Da mesma forma que o inferno também terá o tamanho daquilo que nós ainda realizamos em campos de rebeldia. E, infelizmente, é preciso considerar que somos muito rebeldes. Mas somos rebeldes mesmo. E não adianta ninguém dizer e falar assim, não, eu já estou renovado. Não está. Delano, mas que isso? Você está me jogando um balde de água fria? Vejam bem, basta uma pequenina contrariedade, uma coisa pequenina às vezes que pode surgir no caminho,
a pessoa desaba. A pessoa se desconcerta. A pessoa se apavora. Ela fica tão transtornada que parece que retiraram o chão e seus pés não têm aquele apoio necessário. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, agora, nessa atual existência? Imprimir em nossa intimidade os valores reais e necessários trazidos pelo Cristo e que hoje a doutrina espírita tem o compromisso de relembrá-los e revivê-los. É o objetivo do Espiritismo, que muitos irmãos nossos vão dizer cristianismo redivivo. O próprio Emmanuel, em outras lições de outros livros, traz também para nós essa ideia, cristianismo redivivo. Mas agora vamos ler Céu e Inferno. Vou fazer uma pergunta. Não precisam responder. A resposta é íntima. Ok? Todos que aqui estão no salão têm a obra Céu e o Inferno em casa? Não, né? Não precisa levantar a mão, não. Né? Ah, Delano, tem. Beleza. Ah, Delano, não tem. Então, sugerimos que adquira. Faça a leitura. Ah, mas não estou entendendo nada. Você tem um acesso aqui no Lafran, no canal do YouTube, para ir acompanhando cada capítulo, que vai te dar um norte. Tá? O objetivo nosso aqui não é explanar, interpretar e esgotar o assunto, que o assunto ele não é esgotado. Mas dar um norte no entendimento, a fim de que nós mesmos, através do nosso crescimento, possamos ir desenvolvendo o entendimento melhor e maior acerca dos assuntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos espíritas ou não somos? Esse espírita, eles falam, esse espírita aí está meio devagar. Nós somos espíritas ou não somos? Porque se nós somos de fato espíritas, é preciso lembrar que o espírita sincero, verdadeiro, ele é intitulado como cristão. Quem fala-nos isso é Paulo, em uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Paulo fala-nos acerca da caridade, colocando que o espírita e o cristão são sinônimos. Mas o espírita com E maiúsculo, o cristão com C maiúsculo. Então, se nós somos espíritas, nós precisamos conhecer a doutrina que nós professamos. Porque nós viemos de uma escola, e eu falo de cadeira, que aprendemos sobre céu e inferno. E nós não sabemos nada sobre céu nem inferno. Eu vim, por exemplo, da escola católica. Talvez nessa existência tive pouco contato, mas o pouco contato que eu tive, que eu só fui batizado, mais nada. O pouco contato que eu tive, eu aprendi algo sobre céu e inferno, de forma vaga. Dentro dessa ideia, prêmio, castigo. E tantas outras coisas. Mas quando fala de céu e inferno, está falando de quê? Continuidade da vida. Imortalidade da alma. Porque se a pessoa vai para o céu ou para o inferno, ela continua viva. Ela não morreu, não. Está indo para algum lugar. Isso é lógica. Só que quando nós estamos em uma doutrina e não buscamos o questionamento, o conhecimento e realmente saber como que se dá a existência do outro lado,
a gente passa a aceitar aquilo que possa ser do nosso interesse ou da nossa conveniência. A doutrina espírita, ela tem um compromisso com a verdade. E para buscarmos a verdade, é necessário estudarmos, questionarmos, refletirmos, analisarmos, meditarmos, dentro de um campo de lógica e bom senso, que foi o legado que Allan Kardec deixou a todos nós. No capítulo, então, 7, que fala-nos das penas futuras, segundo o Espiritismo, dentro do Código Penal, artigo 5 está assim. São 33 artigos. Estando o sofrimento ligado à imperfeição. Imperfeição do espírito traz consequências, dentre elas, dor e sofrimento. Isso é fato. Tem alguém sofrendo aqui, gente? Tem alguém passando por alguma dorzinha? Né? Se for de dente, ótimo. Você pode ir no dentista e ele sana o problema. Né? Se for renal, um pouco mais complicado. Você ainda vai ter, né, algum desconforto. Então, essas dores comuns, do ponto de vista físico, são fáceis de eliminá-las. É ou não é? Mas as dores morais, essas podem nos acompanhar por um bom tempo. Então, os espíritos imperfeitos trazem como característica sofrimento. Do mesmo modo que o prazer, mas o prazer saudável, está a perfeição. A alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo por toda parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras. Do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Olha que coisa maravilhosa. Simples. Simples, é ou não é? Alma que traz imperfeições, onde quer que ela esteja, o inferno acompanhará. Almas que trazem no campo íntimo um processo de ajustamento diante da lei divina, ela começa a vislumbrar campos de felicidade não absoluta, porque na Terra nós ainda não temos essa oportunidade de sermos felizes de forma absoluta, mas já começamos a desenvolver e a vislumbrar em nós céus. Mas Kardec nos chama a atenção para uma pergunta importante que está no Livro dos Espíritos, que é a questão 87. Nós vamos estudar o Religião dos Espíritos, a partir de semana que vem, que é a proposta de conjugar o livro com a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. Todos aqui têm um Livro dos Espíritos? Vamos pensar nisso. Ah, Adela, não tem. Tranquilo. Sugerimos que adquire a obra, com o objetivo não somente de ler, de estudar, para ampliar o entendimento, até mesmo quando vier às casas de estudos espíritas, que a pessoa talvez tenha outras casas que vá também, ela consiga ter uma receptividade melhor dentro daquilo que o expositor ou aquele que está dando estudo está colocando. Na questão 87 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta. E aqui no item 5,
ou artigo 5, do capítulo 7, da obra Céu e Inferno, ele colocou assim: não tem necessidade de um lugar circunscrito, onde quer que estejamos, carregamos céu ou nosso inferno. Então, para aguçar a curiosidade, que tem um livro dos Espíritos, tá, gente? Na questão 87, o Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade. Já está no segundo livro. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Por que ele está perguntando isso? E qual que é a ideia trazida por nós acerca de céu e inferno? Que céu está em cima e inferno embaixo. Do ponto de vista de localidade. Não é assim? Porque você fala para a criança assim, fulano foi para o céu. Ela olha para cima. Instintivamente. Para fazer o teste. Fulano foi para o inferno. Ela olha para baixo. Por quê? É aquilo que foi aprendido durante séculos e que está incrustado no espírito. Seja ele encarnado ou desencarnado. Kardec vem, há um lugar circunscrito no espaço onde os espíritos ocupam. Será que os espíritos ocupam um lugar chamado céu, circunscrito? Ou um lugar chamado inferno, circunscrito no espaço? É a pergunta. Resposta de Kardec. A resposta dos espíritos a Kardec. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Vocês estão me vendo aqui, não estão? Creio que sim, né? Esse espaço aqui parece que está vago, não está? Da mesma forma que esse aqui, ó, aos nossos olhos físicos. Mas aqui há um campo de atuação de matéria que escapa à nossa visão física. Aqui não há o vazio. Porque quando nós fazemos assim, parece que tem um vazio. Não há o vazio no espaço. Existe uma ocupação aqui. Agora, o mais interessante, na continuidade da resposta, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado. Então, há uma gama de espíritos desencarnados participando conosco aqui hoje e que são em número superior a dos encarnados que aqui se encontram. No mínimo, 3 vezes mais do que nós. Então, se nós fizermos a contagem aqui, temos X de encarnados. Você multiplica por 3. É o número de desencarnados. É uma média. Muitos deles levaram para o outro lado essas concepções e percepções de céu, lugar circunscrito, inferno, lugar circunscrito no espaço. Mas aí Kardec coloca, estão de contínuo ao vosso lado. Aí eu pergunto, nós estamos no céu ou estamos no inferno? Aqui e agora, plano físico. É céu ou inferno? Depende do estado da alma, né? Porque tem pessoa que fala assim, a minha vida é o inferno. Agora, você nem morreu para ir para o inferno, já está no inferno. Já está no inferno. Jesus falou que o reino do céu está dentro de vós, o inferno também. Tá, da mesma é a colocação de Emmanuel. Então, tanto o céu quanto o inferno não é
aquilo que Emmanuel colocou, carregamos dentro de nós. Então, o estado de alma vai oferecer a cada um campo de vibração e de frequência. Esse campo de vibração e frequência, de acordo com o que você fizer jus, define aonde você realmente se encontra. Então veja bem, aonde você realmente se encontra. Não é onde você realmente está. Porque o estar é consequência. É consequência. E vai mais. A pergunta, ela é interessante. A resposta parece simples, mas é profunda. Além de estar aos nossos lados, eles observa-os e atua sobre vós sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Agora, algo interessante aqui na resposta também. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, os espíritos, dentro da resposta que dão a Kardec, falam-nos de várias coisas, mostrando-nos mortalidade da alma e o que vai definir essa alma do outro lado é justamente aquilo que ela construiu durante toda a sua existência no plano físico. Quando ela deixar o corpo físico, ela vai estar em regiões ainda determinadas, de acordo com seu grau evolutivo. Então, há espíritos que estarão em patamares melhores do que os outros. Os que estarão em patamares melhores poderão ir visitar aqueles que não se encontram em patamares melhores. Porque determinadas regiões, muitos espíritos não têm acesso. E aí, precisamos então trabalhar essa conceituação de uma forma mais objetiva para nós. Aí o que a doutrina espírita nos fala? Vai, Delano, mas se nós morrermos então, né, na linguagem popular, fulano morreu, bateu as botas, não é isso? Foi para a cidade dos pés juntos, né? Já viu esse ditado? Cidade dos pés juntos. Bom, o que a doutrina espírita fala? Que céu e inferno nada mais é do que plano espiritual ou mundo espiritual. Fulano desencarnou. Ele vai para onde? Plano espiritual. Continua vivo, porque o espírito é imortal. Agora, a região do plano espiritual que ele se encontra é que nós não podemos afirmar, nem dizer. Às vezes podemos até levantar hipóteses, mas não podemos afirmar com certeza. Estamos ainda encarnados, ninguém conhece a intimidade do outro. Aí a pessoa está lá no velório, velando o Delano. O Delano foi tão bom, todo domingo ele estava no Lafran, coitado, desencarnou, morreu. O que você acha? Onde é que ele foi? Ele foi para o céu. Não, ele foi para o céu. Tadinho, ele passou por certas dificuldades aí e tal, não sei o quê. Eu acho que agora ele deu uma descansada, está descansando. Aí pode chegar alguém que
que não gosta de mim, e com certeza são muitos. Não, ele está no inferno. Está ardendo no fogo do inferno. Porque essa concepção de arder no fogo do inferno, Kardec traz aqui na obra, quando estuda no capítulo intitulado Inferno, acerca disso. Então, essa região determinada no espaço é o plano espiritual, ou mundo espiritual, e que estará de acordo com a evolução de cada espírito. Então, há espíritos que estarão em patamares melhores. Daí fica fácil para nós começarmos a pensar que no mundo espiritual também possui, da mesma forma que no mundo físico, cidades. Dentro dessas cidades, bairros. E toda uma gama de atividades que lá os espíritos desenvolvem, da mesma forma que nós desenvolvemos aqui, só que com um detalhe. Em esferas mais elevadas, tudo dentro de uma organização, de uma harmonia, de um equilíbrio. Nas esferas mais baixas, veja bem, não há uma desorganização como nós pensamos. Porque há muitos espíritos trevosos mesmo, que são mais organizados que muitos de nós. Organizados exteriormente, mas amplamente desorganizados no campo íntimo. Como é que pode isso? Como é que o espírito consegue ter uma organização externa se o íntimo é desorganizado? São os chamados espíritos que Jesus bateu de frente com eles, mas bateu mesmo. Hipócritas. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, tem um diálogo de Jesus com muitos irmãos à época, e ele, Jesus, chamando-os de hipócritas. O que é hipócrita? Você fala uma coisa, mas faz completamente o contrário àquilo que você fala. Então, os espíritos trevosos prometem mundos e fundos para aqueles que são aliciados por eles, para exercerem ainda vingança, para manterem o ódio ou alimentarem certas questões que trazemos no campo íntimo e que necessitamos trabalhar aqui. Lá, eles aguçam isso e vai colocando-os próximo, de acordo com a afinidade que os espíritos têm e que os encarnados têm. Aí nós estamos entrando num campo chamado obsessão. E vamos fechar o parênteses. Por que eu estou falando isso? Porque não sou eu que falo isso. Aqui, ó. Os espíritos estão por toda parte, observando-vos, atuando sobre vós, sem o perceberdes, porque muitos deles estão ao vosso lado. Então, nós temos companhias espirituais. É preciso considerar isso. Mas como Kardec está trabalhando muito a questão de céu e inferno, no Livro dos Espíritos, há uma pergunta também sobre céu e inferno, proposto por Kardec, que está no último livro do Livro dos Espíritos, ou o último capítulo. Questão 1012, do Livro dos Espíritos. 1012. Vou apagar esse hipócrita aqui, né? Porque essa palavra a gente tem que começar a eliminar de nós, não é isso? Não é isso? Questão 1012.
Deu o livro dos Espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Kardec pergunta. Resposta. Já respondemos a esta pergunta. Os espíritos... Olha pra você ver. Porque na construção dos espíritos, eles já responderam essa pergunta. Então os espíritos, eles dão essa resposta, cara. Já respondemos a essa pergunta. Isto é, retoma o livro, volte lá atrás, estude, pense. Mas nós estamos falando do codificador. Ele podia fazer essa pergunta, porque o objetivo era trazer para nós, de forma bem simples, para que pudéssemos, então, compreender. Mas os espíritos, apesar de dar essa resposta, eles dizem assim, ó, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. É o que está no artigo 5. Da obra Céu e Inferno. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Aquilo que o Valdemir lembrou. E como eles estão por toda parte, aí, retomando a questão 87, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado no mundo dos espíritos onde terão que habitar. Então, quando nós deixarmos o corpo físico, nós poderemos estar em um lugar bom ou em um lugar não tão bom, de acordo com aquilo que fizemos jus a essa atual existência. Mas o Kardec continua. De acordo, questão 1012A. 1012A, dentro da 1012A. Por que Kardec está perguntando isso? O que ele quer saber sobre isso? Porque nesse livro está falando de penas e gozos futuros, penas e gozos terrestres. Dentro de uma concepção teológica de continuidade da vida, que nós conceituamos como céu e inferno, do ponto de vista externo. E que hoje estamos aprendendo a entender que isso faz parte da nossa intimidade. De acordo, então, com o que vindes de dizer, pergunta 1012A, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem imagina? Resposta, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. O que ele quis dizer com isso? Que os espíritos que atingiram o grau de pureza, que é o grau de perfeição, eles podem percorrer os espaços onde queiram. Porque não há lugar interdito a eles. Ao contrário dos que são imperfeitos. Há local interdito a nós. Mas o Kardec, ele foi respondido, olha, inferno e paraíso são alegorias. Questão 1016. Vê como é que Kardec ele era. Questão 1016, do Livro dos Espíritos. Porque essa pergunta é para nós. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Veja bem, ele modificou a pergunta. Porque ele não falou, porque ele podia perguntar assim, em que sentido deve se entender o céu? Não. Em que sentido se deve dar a palavra
que nós denominamos céu e que temos uma conotação para ela, do ponto de vista das nossas percepções? Resposta: julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva. Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então, vejam bem como que os espíritos estão respondendo, abrindo-nos a mente para entender melhor. Quando nós desencarnarmos, é preciso entender, não vamos para o céu, nem para o inferno. Vamos para onde? Plano espiritual, mundo espiritual. E lá, vamos identificar em nós se estamos no céu ou no inferno. Nós vamos identificar em nós. Mas vai existir ainda, daí a importância de entendermos o processo evolutivo do ser, locais, para que o espírito possa se manifestar. Porque a gente tem percebido que muitos corações, ao estudar a doutrina espírita, principalmente nos livros da codificação, esbarra nas obras de André Luiz e de Emmanuel, trazendo conflitos pertinentes às obras da codificação. YouTube é uma ferramenta 100%, mas a depender de como se utiliza, de que sintonia você está. Então, é muito comum nós escutarmos que obras tais como as de André Luiz, que está nos chamando a atenção para o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, são fantasiosas. Então vejam bem, ao estudarmos a doutrina espírita, por isso que nós colocamos, gente, temos os livros que professamos em nossa doutrina, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, essas obras o espírito tem que ter. E mais, a Bíblia Sagrada, para conjugar os livros da Bíblia com os livros da doutrina. Está tudo interligado. Tudo interligado. Além disso, para entendermos, se faz necessário compreendermos isso aqui, ó. Evolução. Evolução. Quer ver uma coisa? Se nós não entendermos evolução e começarmos a compreender, iniciarmos uma proposta de entendimento, fica difícil. Você vai ficar só na superfície. Então, o estudo da doutrina espírita pede-nos, mais adiante, estudarmos um pouco de evolução. Em que sentido? Simples. Não precisa ficar querer entender a construção do princípio inteligente, todos os reinos. Não precisa disso. Isso é lá na frente. São estudos pessoais que cada um vai desenvolvendo. Mas raciocinar. Vamos raciocinar. Eu desencarno. Desencarnei.
Meu corpo físico foi enterrado. Mas vocês sabem que eu continuo vivo, porque morte não existe. Beleza? A doutrina vai construindo conosco. Como que o Delano vai constatar a sua individualidade do outro lado? Aí eles vão responder, há um corpo que reveste o espírito, perispírito. Nós não sabemos nada de perispírito. Por mais que nós já o sabemos, não sabemos nada. Nada. Porque a construção do perispírito é da mesma forma que da construção do corpo físico. Precisamos partir daquilo que conhecemos. Conhecemos como foi construído o nosso corpo físico? Aí eu sei. 2 óvulos se encontraram, se formaram e foi formando todo o corpo. E desenvolvendo. Através de uma célula, e foi impulsionando e formatando e foi gestando a mulher. Tranquilo. Pelas leis da matéria, pelas leis orgânicas, pelas leis da embriologia, da genética, temos N explicações. Mas há algo a mais para além do físico. Sabemos disso. E como que foi construído isso? Então vejam bem. Aí o Delano está lá no plano espiritual. Com este corpo, chamado perispírito. Ele precisa se manifestar. Precisa? Tá. Questão de lógica. Como é que o Delano respira? No plano espiritual. Simples. Como é que o Delano respira no plano espiritual? Uai. No plano espiritual não tem como respirar, não. Lá é diferente. Diferente como? Lá não tem oxigênio, tá. Mas tem outro tipo de elemento que pode se assimilar ao oxigênio, que não é o oxigênio talvez que nós temos aqui, mas tem um outro elemento, vamos chamar de oxigênio, que nós desconhecemos. Eu preciso me respirar, não preciso? Eu tenho que respirar. Eu preciso pensar. Eu preciso questionar. Isso significa quê? Que o corpo perispiritual tem sistemas. Que sistemas? Respiratório, digestivo, ainda. Porque à medida que o espírito evolui, não é verdade? Outro dia eu estava escutando um amigo dizer que é o seguinte, como é que nós podemos saber se nós somos perfeitos ou imperfeitos? Basta fazer a análise. Você tem intestino? Tenho. Então você é imperfeito. Alguém aqui consegue se alimentar somente de maçã? Você consegue? Você. Eu estou tentando, né? Porque não tem jeito. Aquele pãozinho, com aquele queijo mineiro, com aquele cafezinho, mas não tem jeito. Tem. Eu gosto. Me dá prazer. Não é mesmo? Mas ótimo. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Você comer um pãozinho, com um queijinho, com um cafezinho, tranquilo. O problema é quando você come 4, 5, 6 pães, mais metade de um queijo, mais o quê? Pão de queijo. Aí não vai só o bolinho de café, vai mais café, vai não sei mais o quê, vai ser mais o quê, não sei mais o quê. Eu tenho que ter um sistema para, se eu ingerir, digerir e tem que sair. Eu estou lá no plano espiritual. As obras são fantásticas. Gente, lógica. Se o corpo perispiritual ele precisa manifestar e se identificar com o plano físico, ele tem sistemas. Porque lá ele precisa viver. Como é que ele vai viver? Com uma fumaça? Não tem lógica isso. Então, é através dessa construção que nós vamos trabalhando, porque nós imaginamos 1001 coisas. Mas a realidade, quando chega, ela vai nos surpreender. E é por isso que a gente tem batido na tecla.
Cuidado. Cuidado com as suas emoções, com seu campo emotivo. Cuidado. Cuidado. Porque nós podemos colocar tudo a perder no último suspiro quando dermos no corpo físico. Então nós estamos caminhando aqui com qual objetivo? De nos fortalecermos, entendermos o que a doutrina espírita está revivendo do Evangelho de Jesus. Jesus ensinou: vou preparar-vos o lugar, porque a casa do Pai tem muitas moradas. Está no Evangelho de João. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Jesus está falando de uma forma simbólica que ele já existia antes de estar naquele corpo e que o lugar de onde ele veio é um lugar superior. Daí colocou céu, que era a imagem que tínhamos. Ele não podia falar, eu venho de uma esfera superior. As pessoas não entender. Então é utilizada a palavra céu. Da mesma forma que é utilizada a palavra inferno, quando ele nos narra a parábola de Lázaro, do rico e de Lázaro, do Evangelho de Lucas. Havia um rico e um mendigo chamado Lázaro, que se alimentava das migalhas que caíam deste rico. Lázaro foi sepultado e levado ao seio de Abraão, um lugar bom. O rico, porventura, também morreu. Diz o evangelista. Ele não coloca foi sepultado. Ele diz assim, o rico morreu. E foi para o Hades, inferno. E havia entre onde Abraão estava com Lázaro e o inferno, um abismo entre eles. Está lá, parábola do rico e de Lázaro, Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16. Cheguem em casa, abram sua Bíblia e leiam. Para nos mostrar que aquilo que nós construímos aqui vai refletir lá na frente, principalmente no campo das emoções. Por quê? Nessa parábola nos chama a atenção Lázaro, mendigo, mas resignado. Poderia estar revoltado. Se estivesse revoltado com a situação, não teria sido levado para o seio de Abraão. E se o rico tivesse feito jus aos dons que lhe foram oferecidos, conforme descreveu Emmanuel na lição, o Pai te oferece recursos para que você aprimore, desenvolva e cresça. O rico, cheio de recursos, para que ele pudesse desenvolver, aprimorar e crescer espiritualmente. Ele poderia estar numa posição melhor. Então, quem definiu o céu e o inferno na parábola narrada por Jesus? O Lázaro e o rico, quando desencarnaram. Jesus narra-nos essa parábola para nos falar de céu e inferno, para nos falar de mundo espiritual, de estados da alma, que somente agora a doutrina espírita vem reviver. É uma das parábolas, é um dos ensinos para nos trazer para essa realidade maior. Mas o ponto principal de todas é as emoções. Como que nós estamos lidando com as nossas emoções? Cuidado. Não se permitam se envolver a tal ponto de se prejudicarem. Auxiliar é uma coisa, ajudar é uma coisa. Exercer a caridade, até para isso, necessitamos ter entendimento, conhecimento e aprendizado. Porque às vezes você faz algo para outro, o outro é ingrato, e você acolhe isso. Nossa, eu fiz isso para o fulano e fulano fez isso. Você está deixando a emoção aflorar de forma negativa em você. Quem faz caridade, faz. Você pega e dá.
e passa. Você não fica preso ao que você realizou, ao que você fez, ao que você deu. Se você doou, ou se você doou-se, você tem que fazer de forma espontânea. E o que o outro faz? E da forma como o outro recebe? É problema dele, não é seu. Não é seu, é dele. É ele que vai responder, não é você. Então vamos nos atermos a isso. Vamos buscar o céu. Porque ele está em nós, como ensinou Jesus e lembrou Valdemir. E vamos começarmos a sair deste inferno. A começar do planeta. Ah, Adriana, você está propondo sair do planeta? Não, não estou propondo sair do planeta Terra. Sair do inferno, que é provas e expiações. Vamos iniciar a regeneração em nós, para exteriorizá-la ao planeta. Fazemos parte dessa engrenagem. A espiritualidade conta conosco. Daí a importância do estudo, do entendimento, das leituras. Daí a importância de avaliarmos as nossas emoções. É preciso avaliar. E é preciso começar a ter, cada um de nós, o domínio das nossas emoções. Os Espíritos falam-nos isso. Delano, é dificílimo. Se fosse fácil, nós já estávamos em patamares muito mais superiores do que nós estamos. É difícil? É difícil. Mas se não dermos o primeiro passo, fica difícil. Qual é o primeiro passo? Você está dentro do seu lar, com a sua família, né? Com os laços afetivos, os amores da sua família. Não é isso? Pois é. Fulano vem e te fala uma coisa que você não gosta. Não é isso? E quantas coisas que nós não gostamos e as pessoas vêm... Cuidado! Trabalhe, não reação. Porque a reação, ela está fazendo isso aqui, ó, jogando para baixo. Trabalhe, ação. Ação. Preste atenção. Quando alguém te fala uma coisa, você reage. Por quê? É o que está dentro de você, é o que você conquistou. Mas agora você é espírita, cristão. Fulano falou com você. Senhor, dê-me paciência. Dê-me paciência, Senhor. Dê-me paciência. Acabou o problema. Né? Conta de 1 até 3. 1, 2, 3. Prende a respiração. Ou então coloca água na boca. Ação. Ação. Tenhamos ação. Porque as reações é os impulsos que trazemos do passado. A ação, nós estamos construindo. Ainda não estamos formatados nela, que eu disse no início. Nós estamos formatando ela. Ela não está construída. Como é que nós vamos saber? Quando deixarmos o corpo físico e olharmos para a nossa intimidade e vermos se o céu foi construído, edificado, ou se ainda carregamos as mazelas do inferno. Mesmo que carreguemos as mazelas do inferno, levantamos a cabeça, façamos uma prece e rogamos a Deus, ajude-me, socorre-me, porque eu quero mudar. E a ajuda chega. Vamos encerrar por hoje? Alguma dúvida, gente? Hã? Tá tranquilo, céu e inferno, né? Hã? Então eu vejo vocês no plano espiritual.
No plano espiritual. Agora, se nós vamos esbarrar, dependendo da região, é outros 500. Mas eu vejo vocês no plano espiritual. Ok? Não é fácil não, mas é preciso. Então, gente, semana que vem, religião dos espíritos, vamos reforçar. Quem tem a obra, ótimo, traga a obra, vamos iniciar. Quem não tem, adquira. Hoje está tão fácil, você pode baixar em PDF, você pode imprimir. Então, nós temos essas facilidades pelas tecnologias, ok? Então, vamos fazer a nossa prece final, agradecer a Deus pelo muito que temos recebido. Estão vendo barulho aí, né? Já viu, né? É uma das irmãs nossa que está feliz da vida. Ela ali está no céu, brigando, batendo, rindo, cantando. É o céu dela. Alguém gostaria de estar naquele céu? Pois é, vamos pensar nisso. O nome dela é Adriana. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, envolva-nos em sua paz. Que possamos sentir essa paz em nossos corações, direcionando a todos aqueles corações afeiçoados aos nossos e que porventura algum tenha sentimentos contrários do bem à nossa pessoa, possamos envolvê-la num abraço fraterno, oferecer a essa pessoa uma rosa branca, cujo perfume, ao ser exalado, enebria os sentimentos, permitindo, Senhor, que a sua luz, que o seu amor, que a sua paz adentre este coração e iniciando uma jornada de retorno à casa do Pai, como neste momento todos nós, aqui presentes, buscamos realizar esse cometimento. Nós estamos com Jesus. Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós, ninguém estará. Que assim o seja.